Grécia Antiga, um mundo de mitos, filosofia e democracia. Mas e o seu lado obscuro? Como esta civilização lidava com o crime e a punição? Volte no tempo comigo. Vamos explorar o mundo da justiça na Grécia Antiga. Vamos descobrir as punições que eles usavam e as crenças por trás delas. Prepare-se para uma jornada cativante pelo passado. Muitas vezes, vemos a Grécia Antiga através de uma lente romântica. Imaginamos filósofos em discussões profundas e guerreiros corajosos defendendo suas cidades-estado. No entanto, como todas as sociedades, a Grécia Antiga teve que lidar com a realidade do crime. Seus métodos de punição oferecem uma janela fascinante para seus valores e crenças. Do exílio à execução, as punições variavam muito entre as diferentes cidades-estado. Atenas, o berço da democracia, orgulhava-se de seu sistema de justiça. Ele foi projetado para ser justo e imparcial. Os cidadãos desempenhavam um papel ativo no processo legal. Eles atuavam como jurados em julgamentos e participavam da assembleia que decidia as punições. Este sistema visava garantir que a justiça fosse feita, mantendo os direitos do acusado. A lei ateniense reconhecia uma série de ofensas. Isso incluía roubo, agressão e assassinato. As punições eram cuidadosamente consideradas para se adequar ao crime. Multas eram uma pena comum para ofensas menos graves. O exílio, a remoção de um cidadão de Atenas, era reservado para crimes mais graves. Esta punição visava proteger a cidade de mais danos, removendo o infrator da sociedade. Talvez a punição mais singular em Atenas fosse o ostracismo. Esta prática intrigante permitia que os cidadãos votassem pelo exílio de qualquer indivíduo que considerassem uma ameaça à democracia. A cada ano, os atenienses se reuniam e davam seus votos escrevendo o nome da pessoa que desejavam ostracizar em um pedaço de cerâmica chamado ostracon. A pessoa com mais votos, se um certo limite fosse atingido, seria banida de Atenas por 10 anos. O ostracismo não pretendia ser uma punição por um crime, mas sim uma medida preventiva. Servia para remover indivíduos que haviam ganhado muito poder ou influência e eram percebidos como uma ameaça à estabilidade do Estado. Em contraste com Atenas, Esparta era uma sociedade altamente militarista. Seu sistema legal refletia esse foco marcial. A lei espartana priorizava a obediência, a disciplina e a força física. As punições eram frequentemente duras e implacáveis. Elas visavam moldar os cidadãos em guerreiros obedientes e destemidos. Desde tenra idade, os espartanos eram submetidos a um sistema educacional rigoroso conhecido como agoge. Este sistema enfatizava a resistência física, a habilidade militar e a lealdade inabalável ao Estado. Aqueles que não atendiam aos padrões exatos enfrentavam punições severas. Este sistema produzia cidadãos profundamente devotados a Esparta e às suas tradições marciais. Seção 5. Punições na Grécia. Um mosaico da justiça. Os sistemas de Atenas e Esparta representam dois extremos do espectro da justiça na Grécia Antiga. No entanto, é importante lembrar que a Grécia não era uma nação unificada. Era composta por várias cidades-estado independentes, cada uma com suas próprias leis e costumes. As punições variavam muito entre essas cidades-estado, refletindo seus valores e histórias únicos. Algumas cidades-estado favoreciam o castigo corporal, como chicotadas ou marcação a ferro. Outras dependiam mais de multas, exílio ou prisão. A pena de morte também era empregada em toda a Grécia, mas os métodos de execução diferiam. Algumas cidades usavam apedrejamento, enquanto outras preferiam envenenamento ou jogar criminosos em fossos. Seção 6. A pena de morte, do veneno aos precipícios.
A pena de morte era reservada para os crimes mais graves na Grécia Antiga. Isso incluía assassinato, traição e sacrilégio, que envolvia a profanação de objetos ou lugares sagrados. Os métodos de execução variavam, mas alguns eram particularmente horríveis. Um desses métodos era o uso de cicuta, uma planta venenosa, para induzir uma morte lenta e agonizante. O filósofo Sócrates encontrou seu fim bebendo cicuta, após ser considerado culpado de corromper a juventude de Atenas. Sua morte serve como um lembrete severo das dinâmicas de poder e do potencial para a injustiça, mesmo dentro de um sistema democrático. Outros métodos de execução incluíam apedrejamento, jogar criminosos em fossos ou atirá-los de penhascos. Seção 7. Escravidão como punição. Uma vida em correntes. A escravidão era parte integrante da sociedade grega antiga. Não era usado apenas como forma de punição, mas também como fonte de mão de obra. Criminosos que não podiam pagar multas ou cujos crimes eram considerados muito graves para outras formas de punição, podiam ser condenados à escravidão. Seu trabalho então beneficiaria o Estado ou cidadãos individuais. Prisioneiros de guerra também frequentemente enfrentavam a escravidão. Seu destino dependia da misericórdia do vencedor e dos costumes de guerra da época. O tratamento dos escravos variava, mas suas vidas eram, sem dúvida, difíceis. Eles foram privados de sua liberdade e submetidos à vontade de seus mestres. A escravidão serviu como um lembrete severo das consequências da derrota e dos desequilíbrios de poder da sociedade grega antiga. Seção 8. Crimes religiosos. Ira dos deuses. A religião desempenhava um papel central na vida grega antiga. Crimes contra os deuses eram levados muito a sério e frequentemente resultavam em punições severas. Esses crimes incluíam sacrilégio, blasfêmia e impiedade, que envolviam desrespeitar os deuses ou seus templos. As punições por crimes religiosos eram frequentemente rápidas e brutais. Os gregos antigos acreditavam que os deuses desempenhavam um papel ativo em suas vidas e que podiam trazer bênçãos e maldições. Ofender os deuses poderia ter consequências terríveis, não apenas para o indivíduo, mas também para a comunidade como um todo. Portanto, manter a piedade e o respeito pelo divino era fundamental. Seção 9. Comparando. Sistemas, Atenas e Esparta, lado a lado. Quando comparamos os sistemas de justiça ateniense e espartano, as diferenças gritantes em seus valores e estruturas sociais se tornam aparentes. Atenas, com sua ênfase na democracia e participação cidadã, desenvolveu um sistema legal que visava ser justo e imparcial. Embora não estivesse isento de falhas, o sistema ateniense representou um passo significativo no desenvolvimento do pensamento jurídico ocidental. Esparta, por outro lado, priorizava a força militar e a obediência acima de tudo. Seu sistema legal rígido refletia esses valores, visando moldar os cidadãos em guerreiros disciplinados e destemidos. Embora eficaz na criação de uma força militar formidável, o sistema espartano geralmente tinha o custo da liberdade individual e da expressão. Seção 10. A evolução da punição. Um vislumbre do futuro. Os sistemas de punição na Grécia Antiga oferecem um vislumbre cativante do passado. Elementos de seus sistemas de justiça ressoam com o pensamento jurídico moderno. Democracia e participação cidadã, iniciados por Atenas, são pedras angulares hoje. As lições da Grécia Antiga lembram que a busca por justiça é contínua. Seção 11. Conclusão. Ecos da Justiça Antiga. Ao concluirmos nossa jornada pelo mundo da justiça na Grécia Antiga, ficamos com uma compreensão mais profunda dessa civilização complexa e fascinante. Seus sistemas de punição refletiam seus valores e crenças. Elas oferecem insights valiosos sobre a evolução do pensamento jurídico.
Os ecos da justiça grega antiga ainda podem ser ouvidos hoje. Ao estudar o passado, ganhamos uma apreciação mais profunda pelo presente.